irmãos amigos, espero que você esteja conseguindo acompanhar aí essa sequência. Estamos tratando de Hebreus, mostramos o capítulo 5, verso 11. O autor tinha muita coisa a ensinar, mas disse que era de difícil interpretação, porque os crentes se fizeram negligentes. Espero que vocês estejam assistindo e ouvindo, nunca se façam negligentes. Estudem a palavra de Deus. Cuidado com o que o homem ensina. Não creiam naquilo que eu ensino, não. Não creiam. Pergunte ao Espírito Santo se o que eu ensinei vem de Deus ou não. Isso eu repito sempre aqui na igreja da qual sou pastor. Vocês não devem crer no que eu ensinei, nem de que outro pregador venha. Você não deve crer, você deve perguntar ao Espírito Santo se aquilo vem de Deus ou não. Estamos provando que esses versos aqui não se tratava com crentes, tratava-se com perdidos os versos, que ele está tratando do capítulo 6, do 4 até o verso de número 6. Veja hoje, vamos ler novamente o verso 5, que hoje nós vamos tratar do final, as virtudes do século futuro. Diz assim, capítulo 6, verso 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Também tudo na terceira pessoa. Provaram. Está falando de alguém, não está falando com alguém. Provaram, tornaram, foram, crucificam, expõem, tudo na terceira pessoa do plural. Depois ele volta para a segunda pessoa do plural, vós. Lá no começo ele está falando nós, primeira pessoa do plural. Então é com quem se fala, terceira é de quem se fala. A maioria das vezes que aparece terceira pessoa são perdidos. 99% da Bíblia está se referindo a pessoas que não são salvas. Esse caso aqui, irmãos, o finalzinho do verso, e as virtudes do século futuro, expõe um caso típico na Bíblia, que está lá em Atos capítulo 24, de um homem que ele foi iluminado, ele provou do dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, provou da boa palavra, mas não teve a regeneração final. Vamos ver lá Atos capítulo 24? Único livro histórico do Novo Testamento, muitas lições. E aqui no capítulo 24, nós vamos ler o verso, a partir do verso 22. Paulo estava preso e aqui diz assim, Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno de Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Paulo falou da sua certeza da salvação. Paulo falou no verso 21 da ressurreição dos mortos. Ele diz no final do verso 21, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Ele está falando do futuro, vindouro. E aquilo trouxe um certo interesse a Félix. É um caso típico na Bíblia, de um homem que foi iluminado, de um homem que provou da boa palavra, provou do dom celestial, ele ouviu, ele ficou empolgado, ele chegou a dizer para Paulo, olhe, eu quero ouvir novamente acerca deste assunto, mas não tomou a decisão de se entregar a Jesus Cristo. A palavra de Deus atrai, ela é boa, ela é perfeita. Agora, Deus espera a decisão humana, Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a tomar a sua decisão. Veja o versículo de número 23. E mandou o centurião que o guardasse em prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo, ou vir ter com ele. Félix ficou empolgado com o que Paulo ensinou. Não se converteu, mas mandou o centurião tratar Paulo com brandura, mandou que não proibisse nenhum dos que viessem visitá-lo, poderia ter contato com ele. Verso de número 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Agora ele vem, volta novamente com a sua mulher e manda chamar Paulo, e Paulo fala sobre o quê? A fé que ele tinha em Cristo Jesus. Verso 25. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Olha o que Paulo diz, tratando do juízo vindouro. Daqui a pouco nós vamos voltar para Hebreus 6,5, as virtudes do século futuro. Paulo aqui menciona, tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Ele ficou tão empolgado que ele queria ouvir mais.
Ele queria mais daquela palavra. Só que ele tinha um cargo, uma função que o impedia de tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus. Ele tinha uma função que o tirava do caminho reto do Senhor. O orgulho humano, o poder humano. Olha o versículo de número 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Ele estava querendo receber propina. Ele entendeu que Paulo iria pagar para ser solto. A palavra estava tocando no coração dele, mas ele queria a propina. Isto é muito triste. Por esse motivo, verso 27, mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor Apócio Festo. E, querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Ele queria receber a propina e não recebeu. Nós aqui encontramos o típico caso de um que foi iluminado da doutrina. Ele provou do dom da graça, tanto que quis ouvir mais. Tanto que ele quis ouvir mais, por várias vezes ele queria ouvir mais. Com interesse, tornando-se, portanto, participante do Espírito Santo. Ele estava interessado em ouvir mais, ele tornou-se participante do Espírito Santo. Mas, ao provar aqui desta boa palavra de Deus, dava a ele todos os passos para se tornar um salvo. Dava a ele todos os passos para ter o nome escrito no livro da vida. Dava a ele todos os passos de ter uma alma regenerada. Mas esta liberdade Deus dá ao ser humano. Ele recusou voluntariamente. Voluntariamente ele disse não. Paulo chega a tratar do século vindouro, das coisas do futuro, e ele disse não. Quando uma pessoa rejeita voluntariamente, não há nada mais que possa ser feito para salvar esta pessoa. Por isso que o autor diz, é impossível. Os que já uma vez foram iluminados provaram do dom celestial, provaram da boa palavra, provaram dos séculos vindouros, das virtudes do século vindouro, e disseram não. O que é que pode ser feito por uma pessoa dessa? Mais nada. Nós devemos continuar orando, mas a nossa palavra não tem poder para salvar. Foi o caso deste homem. Ele disse não. A verdade, a perfeita palavra de Deus. Provou de tudo, mas disse não. É impossível. Aí o autor completa que nós vamos ver esse daí ser renovado no poder do Espírito. Impossível. Não tem como haver salvação, regeneração, se houve recusa voluntária. Vamos orar nesse instante. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por mais esse dia, por mais esse momento. Agradecer, Deus, a tua perfeita e poderosa palavra. Abra o entendimento de cada um, fala aos corações de todos que estão ouvindo e assistindo estas mensagens, Deus. Transforma vidas para a glória do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.